glória são teus para sempre. Podia já... Cadê pastor? Ô, pastor Marcelo. Vai lá. Fazer xixi? Pode ir lá fazer xixi. Você não pode não ficar enrolando, não. Dá dor de... Você ora com a gente aqui? lado.
Graça e paz, meus queridos irmãos, vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. Eu queria convidar o irmão, a irmã, a estarem em oração, pedindo que Deus conduza esse culto e que possamos fazer tudo para a honra e glória do nome dele. Convido os irmãos, então, a estarem em oração. Eu queria convidar os irmãos, os que puderem, ficarem em pé, e vamos fazer a leitura responsiva do trecho da 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao 10. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler juntos o verso número 9, todos juntos mais uma vez?
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ele é fiel, Ele tem prazer em que a sua igreja se reúna como povo dele para louvar e bendizer o nome dele. Eu convido o irmão, a irmã agora a fazer exatamente isso. Vamos juntos louvar a Deus por tão grande bem que Ele tem nos feito a cada dia. Graça e paz, irmãos, amém? A graça e paz, irmãos, amém? Amém. Que alegria podemos juntos mais uma vez cantar louvores ao nome do Senhor, aquele que é único de receber louvor e adoração. E essa canção que a gente vai cantar, ela vai declarar exatamente isso. Que esse Deus é único e Ele merece ser adorado pela sua vida. Vamos cantar juntos essa canção? Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos declarar mais uma vez no começo? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos declarar bem alto assim? Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos declarar que nós coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Que venha ser essa expressão das nossas vidas nessa noite, Jesus. Amém. Queria ler com os irmãos 2 versos do Salmo 16. Quando o salmista diz, Davi, de forma poética, faz a seguinte afirmação: protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Queridos, existe uma verdade aqui que eu gostaria que o irmão e a irmã refletisse. De fato, diante de dificuldades que se apresentam em nossa vida, nós devemos declarar com fé: Senhor, diante disso que está acontecendo, eu só tenho é o Senhor.
Só o Senhor pode resolver isso. E isso é verdade. Muitas das coisas a gente consegue resolver. Muitas das coisas Deus nos deu capacidade e inteligência para resolver, mas tem muita coisa que a gente não consegue resolver. É nessa hora que a gente precisa, com humildade, entender que Deus é Deus, Ele é soberano e Ele tem capacidade, poder e autoridade para mudar aquilo que está inquietando os nossos corações. A nossa parte a gente tem que fazer. Eu gosto sempre de lembrar quando Jesus ressuscitou Lázaro, Ele mandou que as pessoas tirassem a pedra. O que é mais fácil, tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro, que já estava morto há vários dias? Lógico, tirar a pedra é muito mais fácil. Jesus passou uma lição ali, olha, tirar a pedra vocês conseguem, ressuscitar Lázaro é comigo. Então, se você tem algo que precisa ser resolvido, quer apresentar a Deus, eu queria convidar o irmão, a irmã, para virem aqui à frente e, como família de Deus, apresentarmos aquilo que vai nos nossos corações, sabendo que a soberana mão de Deus age sobre as nossas vidas. Sai do seu lugar, vamos orar como o povo de Deus. Vamos orar? Excelso e soberano Deus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo declaramos que somos teus filhos. Em Cristo nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Recebe agora toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Obrigado, ó Pai. Ó Pai, queremos apresentar ao Senhor a vida dos teus filhos aqui, ó Pai. O Senhor sabe o que trouxe cada um à frente aqui. As angústias, os medos, os problemas, as dificuldades. Aquilo que muitas vezes nós nem mesmo sabemos o que acontece, mas sentimos que algo está errado, ó Pai. E queremos então pedir que o Senhor vá à frente, conduzindo as nossas vidas, agindo sobre cada um de nós, ó Pai. Que possamos desfrutar do teu cuidado mais uma vez, ó Pai. E para que a gente possa proclamar que Jesus Cristo é de fato o Senhor soberano sobre as nossas vidas. Dá a cada um de nós a dimensão exata da soberania do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Realiza sempre o teu querer, a tua vontade. Ela sim é boa, agradável, é perfeita, ó Pai. A gente não consegue entender muito bem o que acontece conosco, não. Então nós entregamos ao Senhor. Entregamos de forma completa. Que a sua soberania haja sobre as nossas vidas, ó Pai. Para a honra e glória do teu nome. Abençoe as famílias aqui então representadas, ó Pai. Que nossos lares sejam lugar de riso, de contentamento, de alegria, ó Pai. Que os nossos lares sejam lugar de bênção, porque entregamos nossas famílias diante do Senhor, ó Pai. Muito obrigado. Para a honra e glória do teu glorioso nome, ó Pai, nós louvamos ao Senhor no nome precioso de Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares e eu queria convidar os irmãos a continuar louvando e bendizendo o nome do nosso Deus através dos cânticos com muita alegria em seu coração. Amém. Hoje, estava lá em casa antes, enquanto André preparava o almoço, estava passeando entre os videozinhos no YouTube, e aí eu vi um cara falando assim, o tema do vídeo era falando de Jesus para um judeu. E aí a estratégia que o cara pegou para falar de Jesus para o judeu foi de fazer uma espécie de entrevista com o cara. Ele pegou frases de Jesus e perguntou assim, para cada pessoa que ele passava na rua, quem você acha que falou essa frase aqui? Aí ele pegou uma frase, que Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes.
E as pessoas que eram abordadas falavam assim, essa pessoa só pode ser Gandhi, só pode ser... Falou o nome lá de algumas outras pessoas que eu não me lembro. E no final do vídeo ele falou assim, não, essa pessoa é Jesus. Aí o pessoal começou a refletir, Jesus falou isso? Porque eles não conheciam os feitos de Cristo Jesus. Eles ainda acreditam que o Messias ainda virá, nós acreditamos que Ele voltará para nos buscar. E essa canção é exatamente essa declaração. Vamos declarar que a nossa fé está que Ele voltará para nos buscar, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Ele é a nossa luz, És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. pode declarar assim, Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. nós podemos declarar, Maranata, Ele vem. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pode declarar mais alto. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei,
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só igreja. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. A gente vai cantar mais uma canção, e essa canção, o Vitor falou que a gente já tocou. Eu não me lembro da gente ter cantado essa canção. E o Felipe chegou e falou assim: você mandou a música em cima da hora, cara. Sexta-feira você mandou as músicas, não deu tempo de eu pegar a música direito, não. Falei: Felipe, a música é o Pai Nosso cantado, cara. Você vai ter dificuldade nenhuma de pegar essa canção. E eu convido você também a cantar e aprender essa canção com a gente nessa noite. Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Vamos cantar do começo? Nosso Pai, que seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Trai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é
que a gente pode cantar esse refrão mais uma vez? Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. É a nossa oração nessa noite, meu Deus. Faça a tua vontade sobre as nossas vidas e através de nós, meu Pai. É a oração que fazemos porque cremos no poder do Senhor, cremos na bondade do Senhor, cremos na misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Amém. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, você tem a liberdade de entregar ao Senhor os seus dízimos, de entregar ao Senhor também as suas ofertas com muita alegria. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero Amém. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Convido o irmão Felipe para fazer uma oração pelas ofertas. Obrigado a Deus por estarmos na sua casa, ó Pai, na sua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoa tanto, ó Deus, que nós conseguimos, ó Pai, ofertar, ó Pai, dar o nosso dízimo, ó Pai, e principalmente, ó Pai, estarmos com saúde para entregarmos a nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus. Receba esse culto, ó Pai, receba toda adoração, ó Deus, que tudo isso é feito para a honra e glória do Seu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Quero agradecer a presença das pessoas que estão nos visitando. A Sabrina e Sara, que estão ali com a Alessandra, não é isso? Sejam muito bem-vindas, Deus abençoe.
Temos um casal também, o Rubens e a Adriana, que é a primeira vez que estão aqui conosco. Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. E temos outros visitantes, né, que já não é a primeira nem a segunda vez que estão aqui conosco. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe. Ah, é a primeira vez com a gente? É a tia da Gisele, né? Seja muito bem-vinda. Deus abençoe, tá ok? Muito bem. Queridos, alguns avisos rápidos aí para os irmãos. Semana que vem, nós vamos ter o acampamento dos jovens e adolescentes. Se você não se inscreveu, não perca essa oportunidade. Nós cremos que Deus estará falando ao coração dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Se você, por exemplo, não tem condições de dormir lá, é aqui pertinho, então você pode ir, participar durante o dia, né, Marcelo? E voltar à noite, se você não tem condições de dormir lá no acampamento, tá ok? Então, se você é jovem, adolescente, igual o Luciano, assim, né, Luciano? Jovem, adolescente, né? Ele já é avô de adolescente. Você deve participar aí do nosso acampamento de jovens. Não deixe de participar. Queridos, do dia 24 a 29, eu queria toda a atenção da igreja nesse momento. 24 a 29 de novembro, hoje é dia 7, né? Daqui a alguns dias, que eu vou fazer conta aqui agora não, que complicou, nós teremos a Semana Teológica. E eu tenho certeza que é uma oportunidade ímpar que Deus está proporcionando à vida desta igreja. Nós vamos ter, durante 5 dias, a presença do pastor, teólogo, pós-doutor, né, foi meu professor na faculdade, o pastor Antônio Renato Guzzo, autor de diversos livros na área, e ele vai dar um seminário, quarta, quinta e sexta noite, tá ok? No sábado, finalzinho da tarde, finalzinho da tarde, lá pelas 5 horas, e domingo de manhã, contando toda a história de Israel, do início da formação de Israel enquanto povo, até os dias de Jesus. Vai ser uma caminhada que você vai ter um discernimento, inclusive para estudar a Bíblia, que você não tem ideia do impacto que isso tem sobre a sua vida. Então, faça a sua inscrição. Para os membros da igreja, nós estamos pedindo uma contribuição para ajudar na passagem aérea do pastor, né, nas questões de deslocamento dele, R$20. Agora, se sua família toda vai fazer a inscrição, a gente faz por 15. Se você não puder, não tem problema, né? Se você puder dar um pouco mais, contribua para que a gente possa, pelo menos, cobrir as despesas de trazer o pastor aqui para estar falando para a nossa igreja, tá ok? Toda quarta-feira temos jantar, né, aqui na igreja, e depois o nosso estudo da palavra. Nós estamos estudando Romanos, quero crer que semana que vem se bobear, a gente termina o capítulo 9 de Romanos, tá bom? E a gente tem, a partir das 6 horas, um jantar servido, feito com muito carinho, com muito amor, para aquelas pessoas que muitas vezes não podem ir em casa para voltar para a igreja, então vem direto do serviço para cá e você pode jantar, tá bom? Nós vamos ter o nosso momento missionário com o meu digníssimo amigo, pastor Marcelo. Boa noite, irmãos. Deixa eu passar umas informações para os irmãos aqui. Nós estamos em plena campanha de missões nacionais e a irmã Lu está ajudando na cozinha e pediu que nós fizéssemos esse momento aqui nessa noite. E logo depois nós vamos orar, nós vamos mostrar um ministério hoje nada convencional, aliás, muito pelo contrário, muito difícil. Mas às vezes eu fico pensando que tem coisas na vida cristã que todo crente deveria experimentar. Lugares que todo crente deveria visitar, como determinados hospitais, né? A vida dos crentes certamente não seriam as mesmas. Eu estou dizendo você e eu. Nós nunca mais seríamos os mesmos se nós passássemos por alguns lugares. E nós vamos falar sobre um ministério hoje de capelania nos presídios do Brasil. Semana passada nós estudando na escola dominical, nós vimos um texto
assim, maravilhoso. Estudamos sobre aquele texto da multiplicação dos pães. E quando Jesus perguntou para Felipe: Felipe, quantos pães nós temos aí diante de uma multidão enorme, 5.000 homens, fora mulheres e crianças? E Jesus, conversando com Felipe, perguntou: quantos pães nós temos aí? Quando Felipe apresentou 5 pães e 2 peixes, primeiro que os pães e os peixes nem eram dele, nem dos discípulos, né? Mas tem uma frase logo depois disso que fala: mas dizia isto para o experimentar. Era uma prova de fé. Missões nada mais é para a igreja do que uma prova. Deus não precisaria de nenhum de nós. Deus podia dar uma ordem para os anjos viriam, e em pouco tempo alcançaria todo mundo, levando a mensagem do Evangelho. Porém, quando Deus disse para os discípulos, e essa ordem passou para a igreja: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, Jesus também planejou como alcançar o mundo. E a estratégia de Deus para a igreja é missões, não tem outro jeito. A única maneira da igreja alcançar o mundo para Cristo é através da obra missionária, da qual você e eu devemos fazer parte. Existem 3 maneiras de se fazer missões. E eu entendo, pastor, que não é indo, contribuindo ou orando. Para mim, fazer missões é indo e contribuindo e orando. Porque se nós pensarmos que é de uma ou outra maneira, eu posso orar e não participar financeiramente. Eu posso participar financeiramente, mas eu me excluo da responsabilidade de pregar o Evangelho. Então, é indo e contribuindo e orando que se faz missões. Alguns irmãos estão fazendo missões nos presídios do Brasil, e nós vamos ver alguns slides aqui. Nós já temos lembrado que o tema de missões para esse ano é: Jesus Cristo é a única esperança. E Ele é a única esperança para todos, inclusive para as pessoas socialmente excluídas da sociedade, né? Pode ir passando aí, André. A Capelania Prisional Batista atualmente trabalha em 45 presídios, em 8 estados do Brasil, realizando visitas regulares, aconselhamento e estudos. De vez em quando eu e o pastor conversam sobre algumas coisas assim, que já aconteceram, né, no ministério. E aí o pastor já teve essa oportunidade, eu num momento já tive essa oportunidade de entrar num presídio, mas a gente às vezes ia e pregava o Evangelho e ia embora. Não é este o ministério que a Convenção Batista faz. É um trabalho de acompanhamento. Não vai lá só e prega e diz: Deus abençoe vocês. Não, é um acompanhamento, é um discipulado que se é feito para os presos que têm interesse no Evangelho. Impressionante o trabalho. O projeto Grão de Mostarda, os detentos de 60 unidades prisionais em 5 estados brasileiros recebem o discipulado por meio de cartas. Então, há um acompanhamento para aqueles que se decidem ao lado de Jesus, né? A visão de missões nacionais é alcançar a todos com o Evangelho. E isso não exclui os privados da liberdade, nem os usuários de drogas e refugiados, outros tipos de trabalho que também são feitos pela junta, pela convenção. E a esperança chegou a esse moço, esse senhor chamado Oséias, que tem uma história muito interessante. Deixa eu deixar aberto aqui, se eu precisar de ajuda. Mas o Oséias nasceu num lar cristão. Porém, crescendo na igreja, ele nunca convidou Jesus para ser o seu salvador. Ele era apenas filho de crente. E filho de crente não é crentinho como filho de peixe é peixinho, e crente, como o pastor sempre diz aqui, não tem netos. Deus não tem netos, né? Apenas filhos.
E Oséias não recebeu Jesus como seu Salvador. Durante a sua adolescência, mocidade, ele acabou se afastando da igreja, não de Deus, porque com Deus ele na verdade nunca tinha tido um relacionamento. Se afastou da igreja, acabou se envolvendo com algumas coisas erradas aí do mundo, cometendo alguns crimes e foi preso. Lá na cadeia, ele encontrou num determinado dia uma Bíblia, justamente dentro da sua cela. E começou a ler a Bíblia. E a palavra de Deus começou a transformar a sua vida. E lá na prisão ele recebeu Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. Em pouco tempo, ele tornou-se não apenas um filho de Deus, mas também um evangelista. E começou a ensinar os outros presos da sua cela a palavra de Deus. 5 dos seus 6 companheiros também foram salvos, recebendo Jesus como Salvador. E a sede dele pelo estudo da palavra era tão grande, ele desejava tanto estudar a palavra de Deus, que a convenção começou um trabalho mais efetivo naquela penitenciária lá em Foz do Iguaçu, com o apoio, obviamente, da igreja local lá. No ano de 2020, ele passou a cumprir a sua pena no modo semiaberto e começou a estudar ainda mais a palavra de Deus. Aliás, dentro do presídio ainda, o irmão Edson sabe bem do que nós estamos falando, né? O irmão é agente carcereiro, não é isso? Está lá quase todos os dias, né, irmão? Todos os dias praticamente, né? E ele começou a sua graduação, seu bacharel em teologia, querendo aprender mais da palavra para transmitir a palavra para aqueles que, infelizmente, não têm sido alcançados pela palavra de Deus. Que esta igreja, que a primeira igreja batista de Poços de Caldas, possa assumir o compromisso de orar por esse trabalho. Tem muitas pessoas nas prisões brasileiras precisando ouvir o evangelho. Que Deus faça de nós ministros, quer seja indo, contribuindo e orando para que pessoas como essas possam também ter a oportunidade de conhecerem Jesus como único e suficiente Salvador. Nós vamos orar nesse momento por esse trabalho. Como eu disse no início, não é um trabalho fácil, não é um lugar que nós queremos ir, não é um lugar que nós queremos estar, que as pessoas gostam de estar, mas tem pessoas dedicando a sua vida para que esses que estão lá dentro possam conhecer o Evangelho, possam conhecer a única esperança, e a única esperança é Jesus Cristo. Então façam um compromisso a partir de hoje. Eu vou orar pelos trabalhos nas penitenciárias, pelo evangelismo nas penitenciárias, para que esses homens, mulheres que estão excluídos da sociedade possam também ter esse privilégio de ouvirem a palavra de Deus. A Lu pediu para dar 3 avisos. O primeiro deles, lembrar que o nosso alvo para essa campanha é de R$ 5.500. Então, ore a Deus, participe, é uma das maneiras de fazermos missões, que você seja um instrumento de Deus para abençoar a obra. Segunda coisa, o fechamento da campanha não vai ser dia 14, e sim dia 21, porque dia 14 é semana que vem o acampamento dos jovens, e alguns não estarão aqui, né? Então será dia 21. E a terceira coisa é que tem cantina hoje à noite, e a cantina, todo recurso que for levantado vai para essa campanha. E parece que é feijão tropeiro hoje, para quem gosta, pode passar lá, para quem não gosta, dê de presente para o pastor, ou para outros aí que gostam, né? Mas não deixe de participar. Vamos fechar os olhos, curvar as cabeças, e antes do pastor voltar, vamos orar, pedindo que através deste ministério, Deus possa alcançar muitas pessoas lá dentro das penitenciárias para Jesus. Nosso bendito Pai, nós te agradecemos por podermos fazer parte desta obra tão maravilhosa que é a obra missionária. Senhor, nós não podemos nos esquecer que nós só somos ou fomos salvos por causa de missões. Pessoas nos amaram, pessoas nos pregaram o Evangelho, pessoas foram até onde nós estávamos, para que nós tivéssemos o privilégio que temos hoje de estarmos adorando a um Deus vivo e verdadeiro. Senhor, o mínimo que devemos fazer agora, em gratidão ao que o Senhor fez por nós, através dessas pessoas, é também participarmos de missões. Que nenhum crente desta igreja fique fora, meu Pai, da obra missionária.
mas que atendendo à grande comissão do Senhor Jesus, possamos ir, contribuir e orar para que a tua obra prospere. Oramos de uma maneira muito particular por esse trabalho que é feito nas prisões. Pai, não é um trabalho fácil. Oramos pelos missionários, pelas pessoas envolvidas, que o Senhor possa lhes dar muita sabedoria, protegê-los, meu Pai, nesse meio, e que com amor pelas almas perdidas, eles continuem sendo instrumento de Deus, para que esses homens e mulheres possam também ter a oportunidade de ouvirem a pregação do Evangelho. E nós que estamos na retaguarda, ajuda-nos, meu Pai, a termos a responsabilidade e o compromisso de segurarmos as cordas, para que eles continuem lá na frente sendo uma bênção para essas pessoas. Continue abençoando nosso culto, fala conosco agora através da pregação da Tua Palavra. É o que nós te pedimos e com gratidão pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Pastor. Muito bem. 2 últimos avisos aqui. Depois do culto tem uma reunião com as crianças, com as mães, né, os pais das crianças que irão participar da cantata de Natal. 5 a 10 minutinhos, né, Luciana? Depois do culto, sente aqui, por favor, os papais, as mamães, os responsáveis. E de 25 a 27 de março do ano próximo, nós teremos o Congresso para Mulheres da Fiel. O tema é Com Devoção, uma vida focada na eternidade, né? Algumas mulheres da nossa igreja estão se organizando para estarem participando. Caso a irmã tenha desejo, fale com a Luciana, que está criando uma comitiva aí, para que as mulheres da igreja possam participar desse trabalho, né, desse congresso, que eu tenho certeza vai ser bênção. Muito bem, nós vamos então convidar as nossas crianças que podem ir para o culto delas de forma ordeira, né, como sempre fazem. Podem ir para o culto de vocês, que Deus abençoe o culto de vocês. Podem ir. Vai lá, José. Vai lá. Isso. Tudo quietinho. Muito bem. Queridos, nós estamos numa caminhada no livro de Neemias, não é? Nós vimos no capítulo 1 de Neemias, como quando Neemias ficou sabendo da situação calamitosa que Jerusalém se encontrava, nós vimos que Neemias foi um exemplo, porque ele se importou com aquilo. Doeu, a dor de Jerusalém doeu nele. Ele se importou a ponto de perguntar, a ponto de chorar, a ponto de orar e a ponto de trabalhar. Né? Que sejamos pessoas que se importam com as coisas importantes, com o outro, com o problema do outro, é o nosso problema também. E que a gente possa sempre estar disposto a perguntar para ouvir, estar sempre disposto a chorar quando é necessário chorar, rir quando for possível rir, né? Orar e trabalhar. Depois nós vimos que Neemias foi um exemplo para a igreja de hoje, porque foi um homem de fé, um homem que soube esperar. Como é difícil na nossa sociedade, em que temos pessoas cada vez mais agitadas, né? Cada vez mais ligadas aí no 220, como é difícil a gente esperar. Neemias esperou no Senhor, até o momento certo que Deus abriu a oportunidade para ele falar com o rei. Além disso, ele teve fé para esperar, ele teve fé para pedir, e pedir de forma correta, de forma verdadeira. Ele teve fé o suficiente para inspirar outras pessoas, ele foi um imã que atraiu outras pessoas, e ele teve fé para não ter medo. A fé madura afasta o medo das situações adversas pelas quais passamos. Esse é o capítulo 2. O capítulo 3 de Neemias começa contando como o povo se envolve, então, de forma organizada no começo da reconstrução dos muros e da colocação das portas que haviam sido queimadas. E você vai vendo o nome das pessoas, é um capítulo que fala, fulano pegou parte tal, ciclano pegou tal parte, e o povo
todo envolvido de forma diligente para a reconstrução dos muros da cidade. Lembrando sempre aos irmãos que os muros de uma cidade representava a autonomia e segurança de uma cidade. Uma cidade sem muros naquela época era presa fácil de qualquer exército invasor, de qualquer inimigo. Os muros eram fundamentais. E o povo, então, numa situação que poderia ser considerada quase impensável, há bem pouco tempo atrás, começa a se tornar realidade. Todo mundo junto fazendo o trabalho. Mas a verdade é, meus irmãos, que sempre que nos decidirmos, nos dedicarmos a fazermos algo como representação da vontade de Deus para as nossas vidas, a gente pode ter certeza que vai haver o quê? Vai haver adversidade. Vão surgir os inimigos daqueles que não querem que a obra do Senhor avance. Você acha que, como vimos o relato aí do trabalho prisional, você acha que a vida de um missionário dentro de um presídio é fácil? Não é fácil, não. Certa vez, quando eu fui pregar num presídio, eu conheci um jovem lá. Nunca me esqueço daquele rapaz. Ele falou assim, chorando: eu sou filho de pastor e hoje eu estou preso. Como é difícil. Eu senti, meus irmãos, como poucas vezes na minha vida, uma opressão quando entrei pela primeira vez para pregar o Evangelho lá em Belo Horizonte. Toda vez que nós, enquanto igreja, quisermos atender à soberana vontade de Deus para a obra, seja qual for, né? Seja qual ministério que Deus propor ao coração desta igreja, pode ter certeza que nós vamos ter adversidade. Assim como tiveram também aqueles que todo o povo de Judá se levantou para a reconstrução do muro. A verdade mais absoluta que nós podemos entender é que está expressa em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nos diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, ele é o que nosso, meus irmãos? O inimigo de vocês. Ele faz o quê? Anda ao redor como que um cordeiro? Não, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Infelizmente, este mundo é contrário ao que Deus quer fazer na vida da humanidade. Este mundo, como diz o apóstolo João, jaz no maligno. E a gente, quando se dispõe a fazer algo em favor do Senhor, haverá adversidade, haverá ciladas, haverá aqueles que querem se opor. E foi exatamente isso que aconteceu com aqueles que se dispuseram a construir. Eu queria convidar os irmãos a fazermos a leitura, então, a partir do capítulo 4, quando essas adversidades começam a surgir. Vamos ler do 4, de 1 a 5, do livro de Neemias. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Como que ele disse assim, que absurdo é esse? Como pode um negócio desse? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Neemias, quando fica sabendo disso, ora, Neemias é um homem de oração, meus irmãos. Grande exemplo de oração. No livro de Neemias nós temos 12 orações feitas por ele. E mais uma vez,
Ele ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Queridos, a primeira estratégia, então, criada para que a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém fosse parada, que terminasse essa obra, foi a zombaria, né? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Quer dizer, com zombaria. E é interessante que essa estratégia de zombar do que aquilo que vem da parte do Senhor, ela é expressa na Bíblia em outras situações. Vocês lembram quando Davi, antes de ser rei, se apresentou para lutar com Golias? Qual foi a reação de Golias para com Davi? Nossa, que guerreiro poderoso que vem. Foi essa a reação? Vamos ler lá qual que foi a reação de Golias quando viu Davi em 1 Samuel, capítulo 17, versos 42 a 44. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele e disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu o amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo, com zombaria. Queridos, infelizmente, aquele que se propõe a ser cristão pode estar preparado para enfrentar a zombaria. O mundo não entende a mensagem do Evangelho. Como é que a Bíblia fala que a mensagem do Evangelho é o que para o mundo? É o quê? É loucura. É loucura. Falar que cremos que Jesus Cristo, que é o próprio Deus, entrou na história da humanidade no devido tempo, levou uma vida sem pecado, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E aqueles que reconhecem que aquele sacrifício é suficiente para pagar o preço do nosso pecado e restaurar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, para o mundo isso é loucura. E quantas vezes nós enfrentamos a zombaria? Hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca o mundo tem tentado impor uma filosofia, uma visão de mundo totalmente contrário aos princípios bíblicos, totalmente contrário ao que é expresso na palavra de Deus. Queridos, prestem bem atenção, querem calar a nossa voz. E um dos motivos, uma das maneiras que eles querem fazer isso, é zombando da nossa fé. E eu tenho medo, tenho receio, que haja entre nós aqueles que não têm a maturidade que Neemias teve para enfrentar a zombaria, entendendo que aquilo não vem da parte de Deus, vem justamente daqueles que são inimigos de Deus. Queridos, precisamos nos levantar diante da zombaria. Quando alguém falar assim, mas você crê nisso? Você deve responder sim, creio, porque essa verdade mudou a minha vida. Essa verdade mudou a minha vida. E eu vivo a presença de Deus a cada dia. Eu sou testemunha fiel de que eu estava condenado e hoje me tornei filho de Deus. Enquanto nós não tivermos essa autoridade, nós nos curvaremos diante da imposição da zombaria deste mundo.
Mas precisamos entender que precisamos enfrentar a zombaria que este mundo quer impor, que as narrativas que se apresentam querem impor sobre as nossas vidas, não por nossa própria capacidade, não pela nossa própria força ou pela minha inteligência, mas sim a partir do mover da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Paulo nos ensina em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e verso 10. Quando Paulo entende que ele não era tudo o que ele gostaria de ser, ele fala assim: mas ele me disse, minha graça é o que, meus queridos? É suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua força? Não, é na nossa fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos. Por que não dizer aqui nas zombarias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Nossa fraqueza se torna força quando agimos debaixo da direção da soberana vontade de Deus sobre as nossas vidas. Qual a reação de Neemias diante da zombaria, queridos? Neemias orou. Orou. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Nunca haja, diante de uma zombaria, movidos pela sua própria vontade. Faça isso não. Ore sempre movidos pela vontade do Senhor. Ore sempre pedindo que Deus lhe dê direção, capacidade, discernimento. Ore para que Deus ponha a palavra certa na sua boca, para que você possa enfrentar toda e qualquer zombaria que se apresentar por parte do inimigo de nossas almas. Primeira estratégia, então, era a zombaria. É interessante que quando Neemias ora e reverte aquela zombaria, eu falo que Neemias fez da zombaria como um flecheiro usa o arco, né? Quando a gente pega uma flecha e põe no arco da zombaria, puxa até lá atrás, de forma máxima possível, o que acontece com a flecha? Ela vai lá longe. Eu acho que Neemias pegou aquela zombaria e fez dela um arco para mostrar àqueles, olha, Deus está ouvindo a nossa oração. Deus está vendo que eles estão zombando de nós. E é interessante como o povo, de forma unida, começou a se esforçar mais ainda. Olha o versículo 6 do capítulo 4, diz o seguinte: nesse meio tempo, fomos o quê? Reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava o quê, meus queridos? Totalmente dedicado ao trabalho. Totalmente dedicado ao trabalho. O que, meus irmãos, esta igreja é capaz de fazer quando não é o pastor João Marcos? Não é. Quando eu estou totalmente dedicado ao trabalho, não adianta eu, Lázaro, Jimmy. É quando nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, estivermos com o nosso coração totalmente dedicado ao trabalho, nós poderemos reconstruir o caráter das pessoas que moram em Poços de Caldas. Nós poderemos dar uma esperança a essa cidade. Nós poderemos mudar a vida de pessoas e mais pessoas, porque nós trabalhamos totalmente dedicados. Queridos, eu tenho falado sempre que Deus deu uma capacidade a você, que ela é única, só você sabe fazer aquilo. Eu posso tentar, mas nunca vou conseguir fazer tão bem quanto você, porque Deus deu a você.
e dessa diversidade de talentos e dons que Deus distribui à sua igreja, é o instrumento poderoso para que juntos possamos levar a mensagem de que existe uma esperança e ela está em Cristo Jesus. Não se acovarde, não se curve diante da zombaria, se volte de todo o seu coração para o trabalho que Deus quer fazer através de você. Ok? A segunda estratégia que eles levantaram então para impedir que o povo continuasse trabalhando está expressa do verso 7 a 9. Diz o seguinte em Neemias 4. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdote souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. O que ele fez, meus irmãos? Mas nós o quê? Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Vocês já ouviram falar um ditado que diz o seguinte: o inimigo de meu amigo é meu inimigo? Né? Essa é a história aqui, meus irmãos. Se você parece que Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, eles viviam em perfeita união. Não, eles se odiavam entre si. Eles não tinham nada de amigos, mas eles conseguiram unir suas forças porque eles tinham um inimigo em comum, que era o povo de Judá. E eles, movidos pelo desejo que o diabo tem de acabar com esse povo, porque nós devemos entender que Jesus, ele era o quê, meus irmãos? Ele veio de qual nação? Ele veio do povo de Israel, de Judá especificamente. Vocês lembram quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela falou assim, não, mas a gente acha que tem que adorar aqui, vocês falam que tem que adorar ali, e Jesus fala assim, a salvação vem dos judeus, porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas que existem no Velho Testamento. E o diabo, inimigo de nossas almas, ele sabia disso. E ele, com vontade de, por pensar, por presunção de achar que seria capaz de interromper o projeto de Deus, ele falou assim, se eu destruir Jerusalém, não vai ver a raiz de Davi, que é Jesus. Queridos, olha só, eles tentaram acabar com aquela cidade. E eles falaram assim, já que a zombaria não deu jeito, nós vamos atacar. Neemias teve esse discernimento, não por capacidade própria, mas, lógico, movido pela ação do Espírito Santo, e se preparou para um possível ataque. Eu acho incrível, né? Que ele se preparou de uma forma muito interessante, nós vamos ler aqui, né? Mas que eu acho incrível aqui, meus irmãos, que existe uma combinação infalível para nós enfrentarmos a adversidade. Oração e trabalho. Eles pararam só para orar? Não. Eles pararam só para se defender? Não. Eles oravam, trabalhavam e se defendiam. Queridos, Jesus falou em Marcos capítulo 14, verso 38, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. Cada um de nós, em certa medida, tem uma fraqueza. A minha é diferente do irmão, da irmã. Nós temos nossas limitações, mas nós precisamos juntos orar, vigiar e trabalhar. Foi exatamente isso que Neemias propôs. Sem oração, sem trabalho, o fracasso, a derrota é certa. Mas é interessante que mesmo com oração, mesmo com trabalho, algumas pessoas tinham uma brecha em seu coração. Se o texto nos fala que já não havia brechas
nos muros de Jerusalém estavam sendo fechados, havia brecha no coração de um ou outro. Olha o que o versículo 10 de Neemias nos fala do capítulo 4. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças, e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Queridos, a gente tem que estar sempre com um alvo bem estabelecido na nossa cabeça. Muitas das vezes, diante das dificuldades, a gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro e fala: não vai dar. Sabe por que a gente acha que não vai dar? Porque a gente tem a ilusão que a gente pode fazer alguma coisa pelas nossas pela nossa própria força. Quando a gente olha, muitas vezes, para as adversidades, a gente esquece que quem está no controle é Deus. Neemias, então, corrige a rota para que aquela obra terminasse. Vamos ler a partir do verso 11. Nós vamos ler todo o capítulo 4 hoje, que é curto, não é grande não. A partir do verso 11... E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma mão, com outra mão seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Que coisa! Mesmo diante daqueles inimigos que estavam dispostos, então, a impedir de qualquer forma a obra do Senhor, mesmo o medo, a ansiedade, a angústia chegando no coração, Neemias não retrocedeu. Ele percebeu que alguns estavam com medo e providenciou meios e condições para que a obra não retrocedesse. Queridos, é exatamente isso que deve acontecer com a nossa igreja. Nós passamos por algumas dificuldades, por algumas lutas, mas a gente não pode retroceder. A gente não pode deixar o medo tomar conta do nosso coração. As nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas inseguranças nos impeçam de fazer o que Deus quer que façamos enquanto igreja de Jesus Cristo. O texto nos diz que eles carregavam em suas mãos o quê? Uma espada, ou então na cintura. Qual que é a nossa espada, queridos? Qual que é a nossa espada? É a palavra de Deus. Queridos, saiba que isso aqui tem um poder transformador. Saiba que aqui está expresso tudo aquilo que Deus quer que você saiba em relação ao relacionamento seu para com Ele e para com a humanidade. A gente tem que sair com a espada. E hoje, graças a Deus, a gente pode ter a espada de diversas maneiras, né?
Se você não tem, instale a palavra de Deus no seu celular, né? Ao invés de ficar levantando sem fim ali o Facebook, Instagram, que aquilo não acaba nunca, né? Você tem a oportunidade, então, de ler a palavra de Deus, meditar, refletir, para que você não retroceda, e sim avance naquilo que Deus tem proposto. Neemias, então, olha só, metade vai trabalhar, metade vai construir, você vai fazer isso, e é exatamente assim na igreja. Cada um tem uma função. Enquanto aqui vocês estão no ar-condicionado, ouvindo a palavra de Deus, tem gente preparando feijão tropeiro ali. E eu vou comer hoje feijão tropeiro. Enquanto a gente está aqui prestando culto a Deus, tem gente na entrada. Enquanto a gente está aqui, tem gente que preparou a aula para as crianças. Tem gente se envolvendo, gente que ensaiou, chegou aqui 4 horas da tarde para o ensaio. Tem gente que no som, tem gente na transmissão, na projeção, tem gente trabalhando. É assim, meus irmãos. Cada um fazendo a sua parte. E a gente não retrocede, a gente avança. Em 1 João 4,18, diz o seguinte: quando você tiver alguma tendência de ter medo, ter alguma dificuldade em saber se deve continuar ou não, lembre-se desse verso. No amor, não há medo. Olha só, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor faz o quê, meus irmãos? Expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Que a nossa igreja seja uma igreja que não tenha medo, mas avance no trabalho que Deus tem proposto para a nossa igreja. E assim foi aquele povo. Continuou a trabalhar e o muro foi sendo reconstruído. Quem já ouviu aqui aquele ditado: em time que se ganha, não se mexe? Neemias não conhecia esse ditado, né? Não tinha futebol, eu acho, na época. Em time que se ganha, se mexe. Neemias percebeu que alguma coisa podia ser feita melhor. Olha que coisa incrível, queridos. A gente muitas vezes não percebe, a gente se acomoda e a gente não tem a visão da excelência que devemos ter para com as coisas do Senhor. Em time que se ganha, se mexe. A gente pode fazer mais, a gente pode fazer melhor. Olha só, a partir do verso 19, vamos acabar de ler o capítulo do 19 ao 23. Diz o seguinte: então eu disse aos nobres, Neemias, aos oficiais, ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da noite. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar de dia, durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Olha só, nós estamos espalhados. Quando tiver algum ataque, vai ter alguém com a trombeta. Quando você ouvir o som da trombeta, todo mundo corre para lá e o nosso Deus vai lutar por nós. Em time que se ganha, se mexe. Quando a gente estiver fazendo algo muito bem feito, a gente pode perceber que a gente pode fazer mais bem feito ainda para a glória do Senhor. E aquilo ali deu coragem ao povo. Certo escritor escreveu sobre este texto que eu achei espetacular: mente no trabalho, coração para oração, olhos para vigiar, ouvidos para escutar. Vou repetir: mente no trabalho, coração na oração, olhos para vigiar e ouvidos para escutar. Se nós formos uma igreja com essa característica, meus irmãos, nós não sabemos
o que Deus poderá fazer por meio desta igreja. Não para que o nome da primeira igreja se sobressaia, ou do ministério pastoral meu, diante de Deus não é isso. Nós devemos estar unidos para que o nome do Senhor seja engrandecido a partir do ministério desta igreja. Que possamos reconstruir os muros espirituais de Poços de Caldas. Que possamos ser bênção para essa cidade, para que mais e mais pessoas possam conhecer que existe uma esperança, e essa esperança está em Cristo Jesus. Terminando, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58. Mas graças a Deus, que nos dá, o que, meus irmãos? A vitória, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que isso seja verdade para as nossas vidas. Que possamos trabalhar no Senhor, porque sabemos que quando trabalhamos para Ele, o nosso trabalho não será em vão. Amém, queridos? Semana que vem nós vamos meditar sobre o capítulo 5. Então, fica meu convite para você. Leia aí o capítulo 1 até o 5 de Neemias, para que a gente possa refletir junto sobre esse belíssimo texto da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos celebrar agora a ceia do Senhor, convidar os diáconos que irão, o pessoal da música. Felipe, ajuda a Bárbara aí, que ela não dá conta de subir mais sozinha, não. Olha lá. Maria vai nascer qualquer momento aí. Queridos, esse é um momento muito especial, singular na vida da igreja, quando nós nos reunimos para adorar a Deus através de trazer à memória o sacrifício que foi pago na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui louvando e adorando a Deus. Então, eu queria convidar você que confesse a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que está, se você é visitante, pleno em comunhão com a sua igreja, que foi batizado, que você se coloque em pé para que os diáconos possam distribuir. Quando você for recebendo, eu peço ao irmão que vá se sentando para que a gente possa ter um discernimento melhor de quem falta ainda para receber os elementos. Enquanto cantamos este hino, os diáconos estarão distribuindo os elementos. Fizeram uma cruz pro meu Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por mim e por ti. Você pode dizer assim? Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante
Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavado com pregos cavados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. A coroa de espinhos com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. E às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavado com pregos cavados, pesada ficou. Pode dizer mais uma vez? Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavado com pregos cavados, pesada ficou. Algum dos irmãos ficou sem receber os elementos? Não? Queria convidar os irmãos a lermos 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, nós não sabemos quando o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. Mas enquanto ele não voltar, nós estaremos reunidos como igreja dele, celebrando com alegria em nossos corações, o amor dele para com a humanidade, que foi o envio do seu próprio Filho, para que pudéssemos ser resgatados do império das trevas para o reino maravilhoso da sua luz. Com esse discernimento, eu convido o irmão ou a irmã a comerem o pão e tomarem o cálice. Vamos orar? Eterno, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui como família do Senhor.
Recebe esse culto como expressão genuína do nosso amor, da nossa adoração ao Senhor. Ó Pai, tem misericórdia de nossas vidas, da nossa fraqueza, mas pedimos que o Senhor faça a Tua obra através de nós. Apesar de nós, ó Pai, queremos ser instrumentos de justiça do Senhor nessa cidade e até onde o Senhor nos mandar alcançar, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos deu o privilégio de sermos Teus filhos. Recebe agora toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. E agora, que o amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, ó Pai. A gente vai estar reunido aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Querido, Deus te abençoe. Aos nossos visitantes, o nosso muito obrigado. E não esqueça de participar da nossa cantina missionária. Boa noite.